Eu vou falar um pouquinho sobre a reserva legal e o processo de regularização ambiental, e aí, para isso, na verdade, explicar o processo de regularização e o que a gente faz em relação à reserva legal é até muito rápido, muito tranquilo. O nosso grande desafio é entender o que representa a reserva legal dentro desse processo de intervenção, né? E para isso eu vou só lembrar aqui quais normas que a gente normalmente usa, né? Assim, a gente recorre sempre à Lei Federal 12.651, assim, muito raramente, mas a gente recorre muito a 2922 de 2013. Eu falo porque elas são quase que idênticas, né? As duas leis elas são praticamente idênticas no que se refere à reserva legal. O decreto estadual 47.749, que regulamenta a 2922, e a resolução conjunta 3102, que estabelece procedimentos para a gente fazer análise desses processos. Reserva legal, né? Vamos dar um passo atrás e alinhar todo mundo. O que é reserva legal? Se eu coloquei aí o conceito de reserva legal da Lei 4771 de 65 e a da 2922 de 2013. É praticamente a mesma definição, né? Praticamente não mudou o conceito de reserva legal, e aí eu vou ler só a da 2922, que está vigente, né? Considera-se reserva legal a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos dessa lei, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e da biodiversidade, abrigar fauna silvestre e proteger a flora nativa. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente tem um mau hábito, né? E aí, quando eu falo a gente, todos nós mesmos, a maioria das pessoas, quando quer falar da área rural, né? Fala assim, é área rural? Não, gente, vamos sempre pensar assim, imóvel urbano, imóvel rural. Então, assim, a lei fala que todo imóvel rural, né? Toda propriedade ou imóvel rural tem que ter reserva legal, independe de onde ele esteja. Né? Se ele estiver em área declarada como urbana, em área urbana declarada pelo município, não interessa. Se ele é um imóvel rural, né, que tem TR, que não foi descaracterizado pelo INCRA, ele tem que ter reserva legal. Né? Então, assim, o fato desse imóvel estar em área declarada como urbana pelo município não o desobriga de ter a sua reserva legal. E aí eu não testei a apresentação antes, fica agora apagando aos poucos. Então, vamos lá. Reserva legal, o proprietário possuidor de imóvel rural manterá com cobertura de vegetação nativa no mínimo 20%. E é bom frisar esse no mínimo, porque isso impõe algumas restrições que lá na frente a gente vai perceber que são até, de certo modo, insólitas. Eu vou contar um caso rapidinho aqui que aconteceu conosco. Um imóvel rural nos anos 2000, pela sua descrição na matrícula, ele tinha aproximadamente 7 hectares. Então, o empreendedor, o proprietário rural, veio até o IEF e averbou a reserva legal de no mínimo 20%, que dava 1,4%, ele averbou os 1,4%, e muito tempo depois que esse imóvel foi vendido, o novo proprietário, fazendo o GEL com mais precisão da área, o imóvel teve no 5,4%, eu vou falar um número aqui, mas eu não vou lembrar exatamente qual é o número, 5,4 hectares de área, que na primeira descrição da matrícula era aproximadamente 7. Então, ele com 5,4, 20% de 5,4 seria 1, alguma coisinha, seria menos do que 1,4 que ele tinha verbado. Aí o proprietário veio e falou assim, olha, eu quero reduzir minha reserva legal porque ela foi averbada errada. Não, ela não foi averbada errada. Ela foi averbada com o que estava constando na sua matrícula. Não tem como reduzir. Né? Isso é para dizer o seguinte, não é possível reduzir a área de reserva legal. Nós temos casos de proprietários rurais que
por entender que a área não tinha muito valor econômico, muita serventia, isso no Noroeste era muito comum, averbavam 50%, enquanto a lei exigia 20%. Hoje, os novos proprietários querem reduzir a reserva legal. Não é possível, não tem jeito. Foi averbado em, no mínimo, 20%, mas se foi 21%, 22%, 25%, 30%, 50%, se o proprietário concordou e averbou um valor a maior, não há como reduzir a reserva legal. Então, a reserva legal é irredutível uma vez averbada em cartório, né? Outro ponto importante, né? Nós temos 3 tipos principais de reservas legais, né? Que a gente estou tratando assim como tipos de reserva legal. É aquela que é averbada em cartório, aquela onde o empreendedor, o proprietário rural, esteve no IF, propôs a averbação, nós fizemos o termo, assinamos o termo com ele e ele não levou a registro esse termo, então ele tem a sua reserva legal analisada pelo IF, atermada com o IF, mas é que ele não levou a registro. Então, ela é uma reserva legal com termo, mas sem registro. E temos a reserva legal proposta no CAR para aquelas propriedades que nunca tiveram sua reserva legal averbada, né, com base na lei anterior. A localização da reserva legal está sujeita à aprovação do órgão ambiental competente ou instituição por ele habilitada após a inscrição da propriedade ou posse rural no CAR. Então, assim, não basta que ele faça a propositura da sua reserva legal no CAR, né? Ela precisa ser aprovada pelo órgão ambiental competente, que em algum momento será o município quando ele estiver fazendo a análise, né? Então, isso é importante saber que a simples propositura da reserva legal pelo empreendedor ou pelo seu consultor não a torna reserva legal ainda, né? Ela tem que ser aprovada pelo órgão ambiental competente. E para aprovar a reserva legal, nós temos alguns critérios, né? É importante saber que a lei já estabelece alguns critérios para que a gente tenha a nossa reserva legal aprovada, né? A área ela leva em consideração o plano diretor de bacia hidrográfica, né, para tentar colocar a reserva legal em áreas onde facilite ou possibilite ou maximize a proteção da bacia hidrográfica, infiltração e outras coisas mais relacionadas a isso. O zoneamento ecológico econômico do Estado, a formação de corredores ecológicos com outras reservas legais, APPs, unidades de conservação, outra área legalmente protegida, e essa ampliação do corredor é muito importante, né? Estabelecer fluxo gênico, fauna e flora. As áreas com maior importância para a conservação da biodiversidade e as áreas com maior fragilidade ambiental, né? Assim, tentar proteger áreas com terrenos muito friáveis, com solo muito fraco, que estejam cobertos com vegetação nativa, esse é um dos critérios também que devem ser observados. Eles podem ser observados um a um, né, ou isoladamente. Eles até podem ser observados isoladamente, mas o interessante é que a gente faça essa análise como um todo, né? Eu consigo atender mais de um ou vários desses requisitos aqui dentro das áreas que eu tenho disponível dentro da propriedade. Então, assim, isso é importante que a gente faça essa análise no momento que formos aprovar a localização da reserva legal. Aprovar a localização e aprovar, inclusive, qualquer alteração de reserva, porque a alteração, vou falar mais na frente, ela exige, né, que para que se faça a alteração da reserva legal dentro da propriedade, da localização da reserva legal, é que exista um ganho ambiental nessa alteração. E aí a gente vai voltar, inclusive, nesses mesmos critérios aqui para defender a possibilidade ou não do ganho ambiental, né? Aí a gente volta nesses mesmos critérios para falar se tem ganho ambiental ou não, para poder realocar a reserva legal dentro da propriedade. O que é muito importante, né? Voltei nisso porque eu acho que a gente não pode deixar passar. A localização da reserva legal está sujeita à aprovação do órgão ambiental competente ou instituição por ele habilitada. Tá? Então, assim, não podemos deixar de fazer a análise crítica da localização da reserva legal e cabe a última palavra, é lógico que nós vamos discutir isso com o empreendedor, com o consultor, apresentar e deixar que ele apresente os argumentos dele, mas apresentar tecnicamente os argumentos nossos, que, enquanto órgão responsável,
para aprovar a reserva legal. A palavra final cabe ao órgão ambiental competente. Tá? As duas possibilidades de alteração da localização da reserva legal. Né? Eu posso alterar a reserva legal para dentro da mesma propriedade, mas nesse caso ela deve ter, ela tem que ter a mesma tipologia vegetal, recursos hídricos semelhantes ou em melhores condições ambientais que a área anterior. Né? Alterar a reserva legal sempre para dentro da mesma propriedade e tem que ter tipologia, solo, recursos hídricos semelhantes ou melhores condições, e os critérios técnicos têm que garantir o ganho ambiental. Então, a gente volta naqueles critérios técnicos lá da localização da reserva legal, né? E para que eu possa alterar a sua localização, ela tem que garantir um ganho ambiental. Realocar a reserva legal, realocar é para fora da propriedade. Né? Então, poderá ficar fora do imóvel que continha a reserva legal de origem nas seguintes situações. Né? São 3 situações específicas e é muito importante que a gente tenha isso bem claro, porque muitas pessoas, para ter um ganho na propriedade, falam assim, deixa eu colocar minha reserva legal em outra propriedade aqui, para que eu possa ter um uso mais ampliado da minha propriedade. Né? Só pode alterar para fora da propriedade em caso de utilidade pública e interesse social. Esses 2 casos, por exemplo, mineração. Eu posso realocar minha reserva para fora da propriedade, porque ali a mineração é utilidade pública. E ainda assim eu tenho que me ater ao seguinte, tem rigidez locacional? Né? Existe rigidez locacional? Por exemplo, nós estamos analisando muitas solicitações de intervenção para a implantação de usinas fotovoltaicas. Exige rigidez locacional naquela intervenção que necessariamente ela tem que ser feita na reserva legal, que eu preciso realocar a reserva legal para que ela seja feita ali, exige uma rigidez locacional, porque o minério exige, né? Ele está ali debaixo, não tem como eu tirar o minério de outra forma. Então, eu preciso realocar a reserva para fazer a intervenção. Agora, usina fotovoltaica exige rigidez, é só ali que eu consigo gerar energia. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso até para atender esses critérios de utilidade pública e interesse social. E a terceira possibilidade é se a área originalmente demarcada estiver desprovida de vegetação nativa na propriedade e na propriedade não tiver sido constatada a presença de cobertura região nativa anterior a 19 de junho de 2002. Então, aí essa data é muito importante. Se desde 19 de junho de 2002 não existia vegetação nativa na propriedade, eu posso fazer a realocação para fora da propriedade. Tá? Então, esse é um dos critérios que a gente, dos 3 critérios onde que a gente é possível fazer a realocação. Só esses 3, mas nenhum, não tem jeito, infelizmente não dá. Né? Eu tinha vegetação nativa, eu suprimi ela em 2013, então você vai recuperar a área. Né? Dentro da sua própria propriedade, você vai recuperar uma área de 20%, para dar como reserva legal. Eu até falei um pouquinho de reserva legal no cara, vou até pular isso aqui, que a Mariana falou demais sobre isso aqui já, né? Eu acho que não vale nem a pena repassar por isso, mas só para lembrar os artigos que são importantes, né? O 30 e 31, o 32, ele é muito importante, o 32 eu vou ler, porque ele é importante. Ele fala de várias perguntas que tiveram aí de imóveis rurais em área urbana para parcelamento de solo. Né? Então, assim, a inserção do imóvel rural em perímetro urbano, definido mediante lei municipal, então, assim, o município, no seu plano diretor, declarou aquela área como urbana ou de expansão urbana. E isso não desobriga o proprietário possuidor da manutenção da área de reserva legal. Né? Essa só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento dos solos para fins urbanos aprovado, segundo legislação específica, e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o artigo 1º da Constituição Federal,
ou quando elas forem extintas lá pelo INCRA. Né? O INCRA foi lá e descaracterizou o imóvel. O proprietário foi lá no INCRA e falou: meu imóvel agora não é urbano mais, eu transformei ele ele não é rural mais, transformei ele em urbano, parcelei, então ele descaracteriza. Aí o imóvel pode deixar, ele deixa de ter a obrigação de ter a reserva legal. E a reserva legal é extinta? Não. Né? A reserva legal ela é extinta na forma do caput, mas ela vira área verde. Né? A área não fica disponível para uso do empreendedor. Né? Ela se transforma em área verde ou de uso sustentável. Tá? Aí é o que acontece com as reservas legais quando existe o parcelamento de solo urbano, né? E transforma-se o imóvel rural em imóvel urbano. Também tem o 33, que fala um pouquinho sobre reserva legal, que fala da intervenção, né? Fica condicionada a intervenção à autorização do órgão ambiental competente. É possível intervir em reserva legal? É possível. Tem os casos previstos em lei, né, onde é possível intervir em reserva legal, mas depende de autorização do órgão ambiental competente. Né? E aí o 34 fala, né, que essas intervenções não são permitidas o corte raso, alteração do uso do solo, só pode manejo florestal e ecoturismo. Né? O 35 também é um artigo importante, né, porque muitas vezes a gente depara com a permissão que a lei traz no 35 de cômputo das APPs no cálculo do percentual de 20% da reserva legal. Então, assim, é possível computar as APPs como reserva legal? É possível. Mas aí tem três pontos muito importantes. Né? Primeiro, esse benefício ele impede a conversão de novas áreas dentro da propriedade. Se eu utilizo a minha APP como reserva legal, eu não posso converter outras áreas de vegetação nativa dentro da propriedade com os alternativos de solo. Eu não posso ir lá desmatar para fazer pastagem, eu não posso ir lá desmatar para fazer qualquer outro tipo de exploração. Por que a lei traz isso? Se você tem a área de vegetação nativa na sua propriedade, dê ela como reserva legal e não use a APP. Né? Então, se você usar a APP, está indisponível sua área para uso alternativo do solo. O segundo requisito, né, que a área oferecida de APP oferecida para ser computada como reserva legal, ela tem que estar conservada ou em processo de recuperação. Tá? E a terceira é que o proprietário tenha requerido a inscrição do imóvel no CAR. Né? Então, assim, que aquele que fez a inscrição no CAR, ele pode ir lá e pedir o cômputo das APPs na sua reserva legal. E também é importante lembrar que o regime de proteção da APP não se altera se ela virar reserva legal. Então, assim, ela vai ter, aquela área vai ter dupla proteção. A proteção das características de proteção da reserva legal e a proteção das características relativas às áreas de preservação permanente. Elas não deixam de ser áreas de preservação permanente por estarem dentro da reserva legal. Elas continuam com todas aquelas obrigações de intervenção em áreas de preservação permanente. Mariana falou sobre isso aqui, mas eu vou reforçar. O artigo 38, ele fala que os imóveis abaixo de 4 módulos fiscais Não, mentira. Deixa eu falar primeiro, então, do 38 mesmo, né? Que o proprietário possui do imóvel rural, que em 22 de julho de 2008, essa data é uma data importante, né, que a gente tem que guardar, que tinha reserva legal inferior a 20%, ele vai poder regularizar de algumas formas, né? Permitir regeneração natural, recompor sua reserva legal ou compensar a reserva legal. Então, ele tem as três alternativas para fazer. Falou, na minha área, eu tinha, em vez de 20%, eu só tinha 5%. O que eu faço? Você recupera, permitindo a regeneração natural, você faz um PTRF para recompor essa reserva legal nos limites de 20%, ou pode compensar ela em outra propriedade, usando aqueles mecanismos todos que a Mariana já falou. Né? O 40, que é o que eu queria chamar a atenção. Né? Para os imóveis, que nessa mesma data, 22 de julho,
que tem área inferior a até 4 módulos fiscais, que o percentual de remanescente de vegetação nativa é inferior a 20%, né, a reserva legal será constituída com esse percentual, né? 20, 19, 18, 15, 10, 1, 0, né? Aqueles que não tinham área nenhuma de reserva legal, menos de 4 módulos fiscais, que 22 de julho ele já não tinha isso, que se essa supressão foi anterior a 22 de julho de 2008, o percentual de reserva legal vai ser aquilo que ele tem de vegetação nativa, que é de 0 a 20. Né? Então, isso também é importante a gente saber que, em alguns casos, a reserva legal não vai existir. Né? A lei deu esse benefício às pequenas propriedades, né? Que nem tão pequenas assim. A Mariana mostrou lá que em Britizeiros, 4 modos são 280 hectares. Bom, passado isso aí que eu queria demonstrar para vocês, né, assim, os pontos principais que a gente tem que observar no processo de intervenção, né, a gente tem que estar sempre atento a tudo isso, né, o que cabe analisar no processo de regularização, né, no processo de intervenção. Cabe analisar tudo isso que a gente falou agora, né, tudo e mais um pouco, né, inclusive solicitar o termo de averbação e o termo de compromisso que foi assinado com o IEF, que foi levado a cartório, ou que não foi levado a cartório, mas deveria ter sido levado, né? Porque muitas vezes o empreendedor ou o proprietário rural, ele, ou por desconhecimento, ou por tentar, né, levar algum tipo de vantagem, ele vai lá no CAR e delimita uma reserva legal diferente daquela que está averbada. Então, como que a gente procede hoje dentro do IEF, nesse caso da reserva legal? A gente solicita o termo, né? Solicita na matrícula, inclusive, que ele traga uma certidão vintenária, porque aí eu consigo buscar no histórico, ver onde que está a reserva legal dele, né? E faço esse vínculo, né, para fazer essa análise, se ele tinha ou não mesmo reserva legal, porque pensar assim, que muitos não tinham, não, alguns realmente, alguns imóveis rurais não tinham reserva legal, elas não foram averbadas em momento algum, apesar da obrigação desde 1965. Né? Mas a gente tem muitos imóveis que vieram sendo desmembrados e o cartório, em algum momento, perde esse vínculo. Né? Ele perde o vínculo, a gente se perde quanto à reserva legal que já foi averbada. Nós estamos com um caso em Sete Lagoas agora, vou dar como exemplo aqui, em que a reserva legal tinha sido averbada pelo IBDF em 2003, né? Não sei por que motivo o proprietário solicitou uma nova averbação de reserva legal em 2007 no IEF, né? E ela foi averbada. Não sei se por uma falha nossa lá em 2007, inclusive eu estou pedindo a anulação dessa averbação, fazendo a tutela desse processo e pedindo a anulação, porque agora ele está com 2 reservas legais em locais diferentes. Então, eu estou pedindo o cancelamento dessa segunda averbação de reserva legal, restabelecer a reserva legal dele de 93, né, pelo IBDF ainda, para que ele possa dar continuidade no cadastro ambiental rural dele e possa vender a propriedade. E aí, um fato interessante que ele só descobriu agora, porque nós falamos com ele outro dia. Ele vendeu, na época de inventário, o juiz autorizou que ele vendesse parte da propriedade para realizar o inventário, ele vendeu 300 hectares da propriedade dele, e a propriedade de 300 hectares foi beneficiada pelo cartório com a averbação da reserva legal na propriedade mãe. Né? Então, foi desvinculada, criada uma nova matrícula para esses 300 hectares, e lá na averbação ele cita: a reserva legal dessa propriedade está na matrícula número tal. Então, ele vendeu 300 hectares desonerado de reserva legal. A propriedade, os novos 300 hectares gerados na nova matrícula, né, tem a sua reserva legal na matrícula mãe, que está lá averbada. Então, ele nem sabia que tinha isso. Né? Ele, além de vender os 300 hectares, ele ainda preserva
os 20% da área de reserva legal de quem ele vendeu. Então, assim, esses cuidados são cuidados que o proprietário do imóvel rural tem que ter na hora de desmembrar o imóvel, né? Eu desmembro o imóvel, seja por partilha, né, de herança ou pela venda, eu tenho que ter o cuidado de observar como está a situação da reserva legal, né? Ela ficou em qual matrícula? Eu estou averbando e dizendo que ela está em condomínio, que ela está na matrícula mãe. É importante que isso seja feito no cartório, para que isso não gere no futuro problemas para o proprietário, seja para quem vendeu ou para quem comprou. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que observar, né? A Vanessa e a Mariana colocaram aí que a análise do CAR pelos municípios ainda vai demorar. Então, como que a gente estava procedendo até agora, quando ainda não tínhamos a ferramenta de análise do CAR? A gente, no momento que a gente ia na propriedade fazer a intervenção, nós observávamos a área proposta pelo empreendedor no CAR, né? A gente abria o CAR, olhava qual que era a proposta, verificava tudo isso que a gente acabou de falar. Tem reserva legal verbada? Tem, bate com a proposta dele no CAR? Não bate? Qual a situação? O termo de averbação previa a recuperação da área, o cercamento, o que previa o termo de averbação dessa reserva legal, quais obrigações que o proprietário da área tinha, ele cumpriu com essas obrigações, tudo isso é observado. E analisávamos a proposta no CAR. Vamos partir do princípio que era uma área onde não havia averbação. Então, é a área proposta no CAR. Eu vou lá, analiso, e dentro do meu parecer, eu coloco que tem um tópico, né? Reserva legal. Aí colocamos, escrevemos tudo que está acontecendo, ou não tem reserva verbada, a área proposta no CAR, a área tem tais características, o imóvel rural tem, ele tem outro remanescente, mas o remanescente proposto é o mais adequado, ou não, né? A gente pode falar assim, não, o remanescente é adequado, é o tal. Assim, aí você faz toda essa análise, aprova aquela reserva legal naquela localização, ou rejeita e pede que ele retifique o CAR dele, e ele vai julgar para a área onde você determinou. E aquilo ali fica dentro do processo de intervenção, né, do parecer. Essa reserva legal ela fica analisada. Ela não está aprovada, porque é aprovada só depois que eu fizer a análise do CAR, mas ela já foi analisada dentro do processo de intervenção. Eu não tenho que voltar à análise da reserva legal. E isso é importante porque, para eu poder autorizar qualquer supressão de vegetação nativa dentro da propriedade, a reserva legal dos 20% ela tem que estar garantida. Né? Então, eu só posso autorizar a supressão de vegetação nativa, uma nova supressão, se a reserva legal estiver composta, né, dentro dos seus 20% e com uma vegetação nativa adequada. Então, para que eu possa autorizar uma nova supressão dentro daquela propriedade, eu tenho que ter feito essa análise anteriormente. Então, por isso que é importante a análise da reserva legal, seja ela averbada ou proposta no CAR, para que eu possa permitir uma nova intervenção dentro daquela propriedade, uma nova supressão. Aqui eu coloquei o que deve se ter atenção, né? Analisar o CAR da propriedade, ter como foco a regularização da propriedade, essa é uma obrigação de quem analisa o CAR. Né? A partir do momento em que nós passamos a analisar o CAR agora, o meu foco é esse, eu tenho que regularizar a propriedade rural como um todo, eu tenho que olhar a reserva legal, tenho que olhar a PP, as nascentes, então assim, eu tenho que ter um olhar global sobre a propriedade no que diz respeito às condições ambientais da propriedade. Né? Não é o caso das prefeituras ainda, porque vocês não vão analisar o CAR ainda, mas é importante que se tenha esse olhar. E tem alguma exceção? Tem, sempre tem exceção, né? Toda regra tem uma exceção. Corte de árvores isoladas. Como já foi corte de árvores isoladas, a gente considera que já foi dado uso alternativo do solo. Né? A gente já autorizou a supressão de vegetação nativa, em algum momento, ou a pessoa não cortou todas as árvores, deixou uma árvore isolada ou outra, ou aquela árvore nasceu, cresce muito rápido, uma pioneira, ela cresceu muito rápido, e aquela árvore não foi suprimida, e ela está ali isolada.
o decreto 47.749 traz o conceito de árvores isoladas. É bom que a gente tenha isso muito claramente. Vou dar um exemplo novamente do Centro-Norte. Nós indeferimos um processo onde o empreendedor solicitou o corte de árvores isoladas. Quando a gente foi olhar, era um fragmento florestal e não árvores isoladas. Nós indeferimos o processo dele, ele teve que entrar com um novo processo, formalizar um novo processo da forma correta, que é a intervenção e supressão de vegetação nativa. No caso de corte de árvores isoladas, a gente pode finalizar o processo sem a aprovação da reserva legal, sem a análise da reserva legal, né? De novo, essa segunda frase, essa última frase, vai para quem está analisando o CAR, né? Isso não significa que o CAR não deverá ser analisado, né? Eu só não preciso de travar o processo dele de supressão de árvores isoladas, de corte de árvores isoladas. Eu não travo o processo dele, mas analiso o CAR, né? Eu vou analisar o CAR, libero a autorização e continuo analisando o CAR, porque a norma me permite ou me direciona a isso, né? O uso alternativo do solo, no caso de árvore isolada, já foi dado, então aquilo não é um fragmento, eu posso autorizar sem a preocupação que a gente chamou atenção anteriormente. Ponto importante, eu vou refrisar isso aqui, essa análise da localização da reserva legal, se ela está adequada ou não, qualquer sugestão de alteração dessa reserva legal, isso tem que estar assim, muito claro dentro do parecer, né? O parecer tem que ser muito claro, eu tenho que poder chegar lá naquele tópico do parecer reserva legal e saber, falar, olha, a reserva legal desse CAR número tal aqui, dessa propriedade número tal, da matrícula tal, ela foi analisada, foi aprovada, o técnico que analisou isso aqui, ele concorda com a localização, ou ele não concordou, pediu para relocar para esse, o CAR já foi alterado. Então, assim, isso tem que estar muito claro, porque lá na frente, no momento em que a gente for fazer a análise do CAR, seja o órgão estadual ou o próprio município, isso não pode gerar dúvida, né? Isso não pode ter dúvida quanto a isso, porque eu tenho que chegar lá e achar aquela área da forma como foi descrita ali no parecer, porque senão é passível, inclusive, de autuação daquele proprietário rural por não ter observado as questões que estão ali descritas, né? Então, isso é muito importante, está muito claro que foi analisado e que foi aprovada aquela localização da reserva legal. Bom, meio que isso que eu queria falar. Eu queria deixar agora o espaço para as pessoas poderem se manifestar, tirar dúvidas. Não sei se a gente vai conseguir esclarecer todas elas, porque, igual eu falei com vocês, de vez em quando a gente ainda fica numa dúvida aqui de como fazer, tem que sentar 3, 4 colegas aqui, ficar discutindo, falar, como é que você faz aí, como é que aconteceu aí, eu estou com esse caso aqui, já aconteceu para vocês dessa forma, porque realmente existem várias nuances da reserva legal, principalmente pelo histórico de mudança na legislação, todas essas benesses que foram trazidas pela 12.651 e a 2922, e a gente fica sempre com esse receio, né? Isso pode, isso não pode, como é que funciona? Mas, em tese, é isso. Espero que eu tenha sido claro e estou aqui à disposição.